Bom dia, ser de luz! Bora começar uma live de domingo. Eu adoro fazer live de domingo com vocês, porque a gente tem mais tempo para refletir, porque a gente tem mais tempo para se conectar. Tá todo mundo me ouvindo? Eu tô com o microfone aqui, tem que colocar aqui perto para ver se vocês conseguem me ouvir. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, escreve eu. Me conta aqui quem tá chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje o nosso papo é um papo sobre cuidar da nossa fisiologia, fazer coisas que fazem bem para nossa fisiologia. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho quase 50 anos, estou com 47 anos e eu passei a minha vida inteira estudando como ter o corpo legal, como ser saudável, porque para mim sempre tinha que estar essa pegada, mas também pegava forte como ter performance. Bom dia, ó, quanta gente nova chegando, sejam bem-vindos. E hoje eu quero trazer para você uma reflexão, uns estudos de que a gente está caindo numa cilada, né? Quando a gente vê alguns corpos e fala e é dito pra gente que esse biotipo, esse jeito, essa quantidade de músculos, esse peso é o saudável. E eu quero falar para vocês que depende da nossa fisiologia. Dois lugares eu batia forte ali, acho não, foi sempre o que me sabotou foi buscar o meu peso ideal. Então, eu fui bailarina. Não sei se vocês sabem, quem está chegando agora não sabe a novidade, mas eu tive uma anorexia brabésima. E ainda tenho aquela cabeça minha que se eu ganho 200 gramas, eu tenho que tomar cuidado para não ficar pirada. E essa frase que eu coloquei, que eu tô falando aqui para vocês, até coloquei aqui, você tá sempre, eu fiz aqui minha cola, você tem que trabalhar a favor da sua fisiologia. Anota no seu caderninho de sucesso, seu caderninho Mova. Essa frase é uma pesquisadora de Stanford, a Stacy Sims, que foi até uma aluna minha que falou, Ju, dá uma pesquisada nela porque é legal. Eu fiquei assim, será? Vou. Quando eu comecei a estudar Stacy Sims, tem coisas que eu ainda estou estudando. Então, assim, tem coisas que eu tô testando no meu corpo, porque o mais importante, gente, não é a gente estudar, a gente correr atrás, mas a gente fazer uma curadoria de conhecimentos. Hoje tem muito conhecimento sobre saúde, sobre o que fazer, o que não fazer. E eu não sei você, mas eu me dá um tilt na cabeça, sabe? Tipo assim, eu falo, ai meu Deus, agora o que que é saudável? Eu sou a louca, tipo, biohacker, que adora estudar sobre saúde, bem-estar, o que que é melhor para eu fazer, como eu posso jogar a favor da minha fisiologia. Eu tô entrando para os 48 anos, vou fazer 50 anos. Então, assim, tá acontecendo um monte de alteração hormonal aqui dentro de mim. Eu sei que faz parte do envelhecer, mas eu tenho essa premissa que dá para envelhecer muito bem. Tem um pesquisador, o Sinclair, não é tudo que eu concordo com ele, eu acho ele meio maluquinho, mas, né, gente, tem tanta coisa que a gente não sabe sobre o corpo, de repente esse maluquinho tá certo, né? Ele fala muito sobre o envelhecer não tá no nosso DNA, não é uma coisa saudável, não é uma coisa natural. Envelhecer é uma grande inflamação que acontece na gente. E segundo ele é um grande geneticista, ele está trazendo um monte de coisa aí para a gente não envelhecer. Ele mesmo se usa como cobaio, ele faz umas coisas meio radicais que eu não sei, eu fico na dúvida mesmo, mas é importante a gente testar. E o que que ele fala? Que a gente tem como estar trabalhando a nossa fisiologia, a nossa química dentro da gente, para a gente retardar a velhice, e não só isso, para a gente envelhecer muito bem. Então ele começa até o livro dele falando muito da experiência de ver, eu acho que a mãe dele morrer. Então, assim, ficar numa cama, uma mulher super arretada, uma mulher que viajava, fazia um monte de coisa, ela fez revoluções políticas, digamos assim, e, e ela acabar numa cama desistindo, doente. E ele falou assim, cara, eu acho que não, que morrer não é assim. E eu tô com quase 50 anos, a gente começa a olhar a morte, né, de outra forma, porque os nossos pais estão envelhecendo, eu vi meus avós morrerem, e eu falo, cara, eu não quero morrer desse jeito, numa cama de hospital e doente. A gente tem aquele romantismo de morrer dormindo, morrer, pof, fui pescar e morri, mas eu acredito que a gente tem que viver muito bem, muito saudável. E a ciência está trazendo muita informação boa, mas também está trazendo muita
porcaria, muita coisa que está errada. Então, eu não sei se você sabe, mas na década de 50 foi falado que uma alimentação com baixa gordura e bastante carboidrato era uma coisa boa. Por isso que lançou os leites desnatados, o iogurte desnatado, que tem muito açúcar. E até hoje, a minha sogra, a minha mãe ainda vai no supermercado e tem nessa cabeça de que o iogurte sem gordura é melhor. E daí elas compram o iogurte, a caixinha de iogurte, que tem um monte de açúcar, que tem geleia de fruta lá. E ela fala, mas é light, é bom. Isso foi colocado lá na nossa cabeça na década de 50 sobre gordura. Assim como foi colocado na nossa cabeça que a margarina é melhor, a margarina, o óleo de soja, é melhor do que a manteiga, é melhor do que a banha. E hoje a gente está vindo trazendo que é horrível. Óleo de soja, óleo de girassol, canola. Você sabia que canola nem existe? É uma planta que não existe, que foi uma jogada de marketing, se não me engano, do Canadá. Eles criaram um óleo aí sintético. A margarina, ela é super sintética, ela era usada para engordar frango rápido. E só que, o que a galera ia fazer? Ó, tá sobrando margarina aqui. Eu fiz um óleo que é bem mais barato do que eu extrair a banha, do que eu fazer manteiga. Eu vou convencer as pessoas que é saudável. E a gente foi começando a trazer essas verdades. E olha que louco, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem ciência, tem estudos científicos que jogam a favor de toda uma estrutura política de empresas e tem estudo científico que joga a nosso favor da saúde. Tudo é manipulável. Se você quiser buscar um estudo científico que prova que a Terra é quadrada, vai ter. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse lance embasado em estudos científicos. A gente tem que ir mais a fundo. Dá trabalho ir mais a fundo? Dá muito mais trabalho. Dá trabalho a gente questionar, a gente criar uma comunidade forte que vai ter que questiona, que não engole tudo. Dá muito mais trabalho. É por isso que eu quero sempre trazer para vocês as verdades. Eu quero trazer para vocês coisas que eu já testei. Eu quero trazer coisas para vocês, coisas que também deram errados e falar para vocês. E eu sei que nada sei. Eu sei que sempre vou estar aprendendo. A Ivy está aqui na live, ela que me trouxe o estudo da Stacy Sims, que ela fala disso, né? Você jogar a favor da sua fisiologia. E eu estava estudando muito homens, pesquisadores homens, né? Sobre performance, alimentação, jejum intermitente. E a Ivy, ela me trouxe um lugar aí, minha aluna, ela trouxe aí e falou assim, cara, e olha para as mulheres, o que as mulheres estão pensando sobre isso? Né? E eu comecei a estudar. Eu ainda tenho lacunas, porque eu acho assim, a Stacy é uma pesquisadora de Stanford muito boa, mas ela trata muito com os atletas de elite e de endurance, né? Triatleta, a galera que faz corrida, que faz isso aqui, que fica horas treinando, tem um desgaste muito grande. Mas tem muita coisa que a gente pode tirar proveito e fazer pesquisas. Coisas que eu acredito muito fortes é como eu lido com a minha prática corporal. Isso é uma coisa que eu consigo falar com vocês com propriedade, porque eu estudo desde os meus 17 anos isso. Numa época onde a gente não tinha internet, tinha livros, cursos presenciais, muitos, e muito teste, e muito uma filosofia do no pain, no gain. A gente ainda tem um ranço, vestígios desse lugar do no pain, no gain, que se eu treinar muito forte, se eu fizer um cardio muito foda, eu vou conseguir ter o corpo, eu vou ser saudável. E isso é uma das grandes mentiras. Então, assim, o que eu posso contribuir para vocês hoje, que eu faço aqui, é trazer o que eu entendo muito sobre movimento, prática corporal, mentalidade e esse pouquinho sobre alimentação que eu venho trazendo aqui para vocês. E uma coisa eu posso afirmar, o corpo que tem cara de saúde hoje, que a gente está vendendo, um corpo super sarado, as meninas que têm super músculos, um corpo bem magrinho e com músculos também, vocês têm que questionar se é sustentável. Sabe por quê? Não é a Juliana frustrada que não consegue chegar, não. É a Juliana que já chegou,
É a Juliana que já fez muitos sacrifícios, que teve uma desorganização hormonal gigante para chegar nesse corpo perfeito e que foi muito infeliz tendo esse corpo perfeito. A mulher de que teve que fazer muitos sacrifícios familiares, mentais, treinos muito hards e uma alimentação com muita privação, que chegou nesse corpo dito saudável e quando eu cheguei lá, me deu um susto, porque foi a pior fase da minha vida. Foi a fase que eu estava mais triste, o meu cabelo caindo, eu tendo que tomar muita suplementação, eu tendo que fazer coisas mirabolantes pro meu corpo, e daí eu falei, peraí, e fora sentindo dores, porque o meu corpo, eu treinava 5, 6, 8 horas por dia. O meu corpo ele vivia inflamado. A primeira vez que eu peguei dengue, eu fiquei hospitalizada. E digamos que eu estava na minha fase mais saudável da minha vida, mais atlética, com mais músculos, tudo que todo mundo fala, que a gente tem que ganhar músculos, com menos gordura, índice de gordura, e eu fui hospitalizada. Com risco de, eu sei que são os vários tipos de vírus, mas assim, o meu sistema imunológico ele já estava em estresse. Vocês já viram muito a história assim, nossa, o cara é triatleta, não estou falando mal de ser triatleta, de fazer treinos absurdos, treinos exagerados como eu fazia, mas eu estou falando que isso não é sinônimo de uma pessoa saudável. É isso que eu estou falando para vocês. Se você gosta, se você faz a sua corrida de 2 horas por dia, saiba que isso não está te fazendo saudável. Está te fazendo você fazer uma atividade física que você gosta. Agora, se você faz um treinamento mega intenso para você ser saudável, você está muito errado. Vocês já não viram histórias? Ah, o cara era triatleta, super saudável, super não sei o quê. Morreu. Morreu de Covid. Cara, porque a gente ficou muito nessa cabeça, né? O Covid vai pegar mais quem não está saudável. Então, logo, a pessoa que é atleta, logo que a pessoa que treina 3, 4 horas de bike é a mais saudável. E daí a gente viu que não. Só não viu quem não quis. Não é? Então, por que eu estou trazendo tudo isso, galera? Porque a gente precisa quebrar, é um esforço que eu faço também, esses padrões de saúde. A gente tem que se sentir bem. E os padrões de treinos para ter saúde, os padrões de alimentação para ter saúde. Tá fazendo sentido que eu estou falando isso para vocês? Tá fazendo? A gente tem que tomar muito cuidado. Alguém colocou aqui, CrossFit é todo dia, inclusive fins de semana. Eu vou discordar de você, Douglas. Eu acredito que uma prática corporal é todo dia. A gente não tem, isso eu concordo com você. Todo dia você tem que comer comida de prática corporal. Mas eu questiono se todo dia é dia de CrossFit. A não ser que você faça um dia restaurativo, que daí eu não sei se vai chamar CrossFit. Um dia mais de flexibilidade, um dia mais de reeducação, porque é um treino intenso. A gente tem que fazer uma estratégia de treinos. A gente tem que ter essa estratégia. Por exemplo, pesquisas comprovam. Eu vou falar mais para mulher, mas para homens também acontece isso. Que não mais que meia hora exercício de força para valer. Só que a força para valer, olha que louco, não é aquela que você perde os bofe. Fica morrendo. Se o seu batimento cardíaco ele está chegando, o seu VO2 max está quase no máximo no seu treino de força, você está com cortisol muito alto, que é seu hormônio de estresse. Seu hormônio de estresse ele é inversamente proporcional ao seu hormônio de crescimento muscular. Então, se você faz um treino que você não tem descansos para recuperar os seus músculos, às vezes eu faço um descanso de um agachamento de 2 minutos. Eu quero morrer naqueles 2 minutos, porque já descansei, ó, meu batimento cardíaco já voltou, mas eu quero fazer o recovery do meu músculo para fazer o próximo. Então, a gente não precisa mais do que meia hora para treinar força foda, fazendo um bom protocolo. Você sabia que para fazer força, a gente precisa fazer, para a gente ganhar força, uma força que vai dar saúde, que vai dar longevidade, poucas repetições, eu sempre falei isso para vocês, e lento. A Stacy fala a mesma coisa, o Dr. Huberman, Dr. Ekberg, vários professores de Stanford, professores da Europa falam
que além da gente reduzir danos muito grande, a gente ganha essa massa de músculo muito potente. E daí eu vou trazer mais uma coisa sobre força para as mulheres e para os homens também. As mulheres precisam melhorar contrações musculares. O que a gente perde? A gente perde essa capacidade de contrair. E é por isso que a gente perde músculo mais rápido do que os homens. Os homens, eles têm um tipo de fibra de explosão, a gente tem de resistência. Então, é totalmente diferente como que funciona para a gente ganhar músculo. Então, a gente precisa, mais ainda a mulher, fazer devagar os exercícios, mais do que o homem. É por isso que o homem, eu vou falar assim, Douglas talvez não vai gostar, mas eu vou falar assim, acho que ele tá bonitinho aqui escrevendo, vai sim, né? Não tô pegando no pé, mas a gente precisa ser muito preciso, mulheres, para ganhar força, para ganhar flexibilidade, para cuidar, porque um detalhezinho diferente muda tudo na mulher. E o homem, ele tem uma quantidade de hormônios de testosterona que mesmo se ele treinou errado, ele ganha força, o fia da mãe, sabe? Eu tenho dois filhos homens aqui, um de 23 e um de 25. Cara, me dá um ódio, porque eu vejo o treino dele fazendo errado. Só que o bicho ganha músculo, ganha, fica forte, tudo bem, que vai ficando com rigidez articular e depois mamãe tem que cuidar deles. Mas, cara, em quesito de ganhar, outro detalhe que a gente tem que pensar, mostrar músculos, ele ficar com uma super hipertrofia, nós mulheres não temos essa genética, a gente tem um tipo de músculo de endurance, não de explosão. Então, provavelmente, a gente não vai ficar super volumosa, mesmo se você quiser. Mas, o que a gente tem que olhar? Como que é um biotipo de um corpo saudável de uma mulher? Ela tem mais gordura do que um homem. Se ela tiver com 20% de gordura lá, 20%, ou 20 ms, eu erro lá os números. Cara, ela tá ótima. Para mim, eu tinha que estar no 15 de porcentagem de gordura. 12 é questionável ser saudável para a mulher, porque a mulher precisa de mais gordura no corpo para fazer funcionar os hormônios dela. E daí, isso dá uma paz no meu coração. Sabe, que eu posso ganhar um pouquinho, eu posso ter um pouquinho mais de gordura do que os homens, do que ser seca. Só que ao mesmo tempo me dá um conflito existencial, porque a gente tem aquele biotipo da mulher super saudável, sem nada de gordura, sem nenhuma gordurinha na barriga. Só que daí, galera, eu tava assistindo ontem um programa, né, sobre alimentação, tal, e daí o cara tava comparando com vários atletas falando sobre sobre ser vegetariano. Eu sou carnívora, eu sou onívora, né? Os seres humanos, teoricamente, são onívoros, mas eu não sou uma pessoa muito fã de comer carne. Mas eu fico naquele dilema do que qual é a saúde. Não vamos nem entrar aqui no caso, depois a gente faz um caso sobre isso. Eu não sei te responder qual que é o tipo de alimentação mais saudável para o ser humano. Mas tem uma vírgula. Essa reportagem que eu estava assistindo, eu falei, cara, eu acho que eu não vou assistir até o final. Sabe por quê? Porque ele estava pegando vários atletas de elites vegetarianos, só que ele não fala se os caras fazem reposição hormonal, ele não fala das químicas que os caras estão tomando, só fala que é vegetariano. Eu não sei o que esse cara está fazendo por trás. Porque é isso que atrapalha a ciência. A pessoa falar que não faz nenhuma reposição hormonal, falar que não faz nada e só a alimentação e o treino dela funciona. Isso atrapalha as pesquisas científicas e bagunça a nossa mente. Então você vê uma menina, uma personal super sarada, sem nada de gordura, zerada, e ela fala: "Faça meu treino e minha alimentação". Eu não sei se ela toma alguma coisa, porque ela não fala. A gente tem que e é difícil daí a gente construir uma estética saudável de verdade. Porque fora cirurgias que a galera faz. Outro dia eu vi uma menina que é professora de yoga, super saudável, super. Ela fez uma mega cirurgia plástica de cabo a rabo, até os braços ela tirou. E ela já era magrinha, ela falou assim: "Ah, mas para mim, para me sentir bem, eu faço isso. Então, se isso tá me fazendo bem, por que não?" Ok, eu acho. Se você acha que vale a pena, você vai se sentir bem, mas não venda para o outro que é 100% natural o seu corpo. Esse é o problema. Eu não tenho nem o problema se você faz cirurgia, se você fez. Eu botei silicone. Única cirurgia que eu fiz na minha vida. Me arrependo, sabe? Porque era uma fase que eu tinha 20 e poucos anos, tinha tido os meninos, tava na onda. Hoje eu falo, pô, daí a minha médica fala assim: agora, Ju, tirar vai dar um trabalhão, deixa aí mesmo, tá tudo bonito, tá tudo saudável. Eu falo, ai meu Deus. Então,
O que eu quero falar para vocês é que tudo bem a gente trazer saúde, a gente falar da dica de alimentação, da dica de prática corporal, com sabedoria, com formação, mas não esconda as coisas que você faz em off. Né? Isso que é ruim. Ou então fala assim, olha, o jeito que eu treino, o jeito que eu como, é assim que eu fico. Só que fez cirurgia plástica, toma um monte de coisas sintéticas estranhas, aí que a gente sabe. Então, ou que a gente não sabe, né? Isso que é o pior, hoje em dia a gente não sabe. Então, por que eu tô trazendo essa premissa, essa conversa com vocês? Eu tinha feito uma cola, um roteiro aqui, mas eu já fugi do roteiro. Pra gente. Até vocês vão me ajudar também, pra gente ficar confortável com o corpo que a gente tem e escolher as batalhas que vocês querem batalhar para ter saúde. Primeira coisa que a gente tem que quebrar na nossa mente. Bora fazer essa comunidade ficar forte emocionalmente, mentalmente. A comunidade Mova que eu ensino aqui vocês. Eu quero a gente forte mentalmente. Se eu fico forte, você fica forte, a gente vai mudando esses padrões. Então, primeira coisa é a gente separar aquele padrão de corpo saudável com a saúde mesmo. Entendeu? O que é uma pessoa saudável? Outro dia eu perguntei para vocês, que isso aí vai ser um papo também para outras lives aí para eu falar para vocês. Como que você sabe que você tem uma força saudável? Você sabe como você sabe que você tem uma força saudável? Não é pela estética, não é você olhando lá no espelho. Porque o fisiculturista ele tem um monte de músculo maravilhoso, mas não quer dizer que ele tem uma força saudável. É o que você faz com esses músculos, galera. Guarda isso que eu tô falando. Você consegue medir a sua força pelo que você faz com o seu corpo. Se ele tem borogodó, se ele consegue agachar e levantar, se ele tem essa desenvoltura para você correr, andar, escalar a hora que você quer. Então, busquem a saúde por esses parâmetros de se perceber. Como que eu sei que a minha flexibilidade é saudável? Porque eu virei contorcionista? Não, tem muitos contorcionistas que têm muitas lesões. É sentir o seu corpo mais solto, mais livre. Eu brinco com vocês, mas eu falo mas é verdade, é seriedade. O seu corpo, o mínimo, ele pode te entregar um espacate, zerar a panqueca, fazer uma boa ponte, descer uma ponte, fazer uma acrobacia soft. Isso é o mínimo que o seu corpo pode dar de um jeito saudável. Daí você fazer um duplo carpado, você ir para as Olimpíadas, o seu corpo está te dando algo que já não é saudável. Então você vai ter que usar muita química, você vai ter que usar um monte de outras coisas para você dar conta do que você quer fazer. Eu uso sempre esse termômetro. Então, se eu preciso colocar muita coisa de fora para o meu corpo manter uma coisa que eu quero, até que ponto ele está sendo saudável esse estilo de vida? Ou até que ponto eu não vou pagar o preço? Eu tô com quase 50 anos, galera. Eu falava quando eu tinha 20 anos assim: ah, lá na frente eu resolvo. Cara, chegou lá na frente. Então eu tenho um joelhinho que eu tenho que cuidar até hoje desse joelho, porque com 19 anos eu já tinha artrose. Então a gente entra numa fase de reduzir danos e viver sem dor. Para mim, viver sem dor é possível para qualquer história de vocês. Não importa a lesão que você tem, só que você precisa de duas coisas. Você precisa primeiro parar de fazer carinha de choro. Hoje eu escrevi nos meus stories, dei uma puxada de orelha. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho hernia de disco, eu tenho não sei o que, eu tenho artrose, e bota uma carinha de choro. E ainda fala pra mim assim, ai, que complexo isso que você ensina, Ju. O corpo tem que fazer tudo isso, eu quero a pílula mágica. Primeira coisa é saber que os demônios estão nos detalhes e não existe pílula mágica. Então, se você não der a cara para bater, para você aprender os detalhes de como funciona seu corpo e aprender os detalhes do que aplicar e fazer, e não se propor a regra 2, a entender, a sentir o seu corpo quando você está comendo uma bala, um chocolate, quando você está fazendo um exercício de força, quando você está fazendo um exercício de flex, se você não sente para você conseguir calibrar e fazer o certo, se você não sente quando você está começando a fazer errado o exercício e você não souber como se autocorrigir, se autogerenciar na sua prática corporal, você não vai sair desse lugar.
Eu tô cansada de gente que manda carinha triste falando: ai, mas é tão complexo ter que se cuidar, tão complexo alimentar, e dá um trabalho, ter que entender como o corpo funciona e sentir. Eu queria você aqui comigo 24 horas para ficar corrigindo o meu movimento. Sabe o que que ia acontecer? Se eu ficasse 24 horas corrigindo o seu movimento, você ia se machucar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você não criou autorresponsabilidade, você não criou autonomia de se autocorrigir. A gente tem que parar de pensar que o outro vai resolver pra gente. Ah, aquele professor, aquele nutricionista. Não, ele vai trazer esse conhecimento. E você que vai ter que viver esse conhecimento. Todo mundo fala sobre viva a sua vida, o seu conhecimento, mas a gente joga para o outro. Vocês sabiam que mais de 85% de tudo que acontece com a gente, da gordura que você tem, da dor no joelho, da hernia de disco, da insônia, da tristeza, da grana que você tem, são as suas escolhas? Graças a Deus que não dependo só da minha genética. A minha genética é uma genética que adora ganhar gordura. A minha genética é uma genética que é rígida. Você pode ver meus irmãos, meu pai, minha mãe, todo mundo, ninguém tem flexibilidade, ninguém nasceu. Graças a Deus que eu posso pegar 85% e me responsabilizar e trazer trazer minha realidade. Dá trabalho, gente? Dá muito trabalho. Mas o que eu quero trazer para vocês, que o papo começou sobre estética, que quando você tira esse lance de querer o corpo perfeito, eu ainda tô nesse processo, sabe? Porque como eu venho de um padrão de anorexia, se eu engordo um pouquinho, é assustador. E agora eu tô entrando na menopausa, já estamos, né? 47 anos, 48, já muita coisa mudou no meu corpo. Antes eu conseguia emagrecer rápido, mas eu não consigo mais. Eu cheguei em dezembro, eu emagreci, eu cheguei no meu peso ideal. Daí eu fui medir minha gordura e meus músculos, cara, eu já tinha perdido músculo. Eu continuava com a mesma porcentagem de gordura. E isso veio um alerta. Eu falei, Juliana, você está no corpo magrinho, que você se considera saudável, só que você não está saudável. É lógico que na medida do saudável meu, né? Que eu sou meio neura. E daí eu comecei o ano, fevereiro eu fui viajar, tentei segurar um pouco na alimentação, mas daí eu cheguei em março e falei, cara, vou mergulhar nos meus estudos de novo, vou fazer tudo de novo, e vou parar de ficar me preocupando com o peso que eu tenho que pesar, porque não tá dando certo. Eu tô chegando no peso que eu quero, mas eu tô chegando sem qualidade. Meu cabelo tava caindo muito. Comecei a achar mesmo que tava com super disfunção hormonal, só que 85% depende de mim. É lógico que a menopausa vai bater, o envelhecer vai bater, mas depende 85% do como você vai viver. Então dá para viver muito bem em todas as nossas fases. E daí eu comecei de novo minha jornada de alimentação, me alimentar melhor, e eu coloquei uma coisa na cabeça, não fazer mais restrições alimentares, não passar fome. Eu passava fome, gente. E daí eu tinha compulsão alimentar. Eu estou lendo um texto científico que fala que praticamente 100% das pessoas já tiveram algum problema alimentar, ou compulsão, ou deixar de comer, e dá errado. E daí eu coloquei na minha cabeça isso em março. Eu falei, cara, eu vou começar a estudar de novo, estudar minha glicose, ver como que é a ciência da alimentação, porque na prática corporal eu já estou mais bem resolvida, eu já sei trazer uma prática corporal saudável, eu já sei ter uma rotina que demorou pra caramba para eu criar isso, por isso que tem o método MOVA. E daí eu embarquei na alimentação, porque não funciona só você ter um treino legal e não ter uma boa alimentação. Assim como não funciona você ter uma boa alimentação e não ter um treino inteligente, sustentável. Assim como não adianta você ter essas duas coisas e não buscar se desenvolver mentalmente, emocionalmente. Tudo isso tem que andar junto. E o que eu ficava muito incomodada é o tanto que eu tinha quedas emocionais. Eu, de repente, minha autoestima caía, acordava, olhava lá um pouquinho inchada, já ficava super chateado. O meu dia acabava quando eu me olhava no espelho. E eu sei que muitos de vocês, mulheres principalmente, acontece isso. E eu quero falar para vocês que isso está acontecendo muito com a gente. E a gente precisa se juntar numa comunidade forte para começar a ficar com a mentalidade forte. Eu tô falando aqui com você, por quê?
porque eu quero ficar forte aqui. Quanto mais pessoas também embarcarem na onda, no método MOVA, chama MOVA. A Marilu tá falando aí. Dá uma olhadinha na bio, que é a plataforma que eu tenho. Quanto mais a gente está falando, a gente está se conectando, a gente está sendo forte sobre saúde, eu trazendo coisas para vocês aqui, vocês dando resultado para vocês, dando resultado para mim. Quanto mais a gente começa a ver o mundo dessa forma, não se preocupar com o peso que eu estou pesando e mais se preocupar com a saúde que eu estou ganhando e não ficar tão neura com aquele corpo e construir um corpo que você passe a gostar, passe a ter prazer e chame de seu. É isso que a gente precisa fazer. Eu ainda estou na batalha. Eu me acho bonita, me acho super legal, me acho fazendo um monte de exercício, eu tô, mas mesmo eu ainda tenho meus demônios, porque foi muito, muito, muito embrulhado na gente. Assisti hoje um programa da BBC e uma menininha da década de 60, ela fala assim: "O que que é felicidade?" Ela falou assim: "Minha mãe, quando ela tá feliz, é quando ela compra uma roupa nova e ela se sente feliz." A gente está trazendo sequelas, eu vou falar do mundo feminino, sobre não gostar do nosso corpo, sobre querer alcançar coisas inalcançáveis desde a década de 30, da década de 40. Então, o nosso desafio hoje, que eu quero lançar aqui para vocês, é a gente buscar mais saúde e menos estética. Parece uma coisa tão idiota, né? Todo mundo já fala, mas vamos fazer de verdade isso? Vamos buscar realmente a gente olhar esse lugar e começar a fazer as nossas práticas corporais com esse foco e a nossa alimentação com esse foco? O que vocês acham disso? Hoje eu tô falando muito para as mulheres. Isso para mim é empoderamento. Cara, dá trabalho. Só que vai dar mais trabalho a gente ser infeliz. Hoje eu acordei. Gente, eu quero que vocês cheguem a ficar desse jeito. Todo dia eu faço minha manhã mágica mova, que é a manhã de força, que é onde tem uma janela, meninas, muito boa para a gente conseguir acelerar o metabolismo e ganhar mais músculos e reduzir gordura. Por isso que treinar força de manhã é muito legal. E daí eu venho todo dia de manhã feliz da vida, eu já construí essa rotina. Parece que me falta um dedo se eu não fizer isso. E trazer esse prazer pela saúde, porque eu sinto que está fazendo saúde, eu sei quanto tempo eu faço de descanso, eu sei quais são os exercícios, eu sei corrigir para não ter dor, eu tenho hernia de disco, eu tenho artrose no joelho, como eu consigo fazer? Eu estava lá treinando hoje, eu falei assim, hoje eu coloquei umas polainas no meu joelho, porque o meu joelho, ele tem uma condromalácia, eu não sei, ele não gosta de frio. Então, quando ele tá frio, por quê? Demora, como eu não tenho mais tanto líquido, tá tudo ali, então quando tá frio, fica tudo mais rígido. É normal acontecer isso, quem tem condromalácia, quem tem artrose. E daí eu falei, cara, eu vou mudar o horário hoje de domingo, vou treinar mais tarde e vou colocar uma polaina e vou fazer todo o meu ritual aí de autocuidado para depois. E isso me dá uma felicidade, porque eu sei me autorregular para continuar treinando. Não vai ser um joelho com artrose desde os 19 que vai me parar. E daí caiu uma ficha que eu falei, cara, quem não tem um joelho bom, quem não tem um quadril bom, não consegue fazer força. Porque para a gente ganhar bastante músculo, que nós mulheres precisamos, a gente precisa fazer força de perna, bunda, bem organizada. Por quê? Porque a gente ganha mais músculo nos membros inferiores. Só que a gente tem que tomar muito cuidado que não é ganhar músculo. Olha que louco, é saber fazer contração muscular. É saber fazer requisição de músculo. Esse livro da Stacey, ela fala, o mais importante da mulher para ganhar músculo é você saber usar a mente para o músculo, que é exatamente o que eu ensino no MOVA. Cara, eu consigo acionar ali, trazer essas forças. E a gente acha que se a gente fizer um treino só de ficar como os meninos de fazer lá na musculação, mesmo que não tiver muita consciência, eles ganham músculos. Você não, querida mulher. Você não, porque você precisa trazer essa consciência. É cientificamente comprovado. E daí eu falei, cara, que legal, faz todo sentido, porque eu trago muito essa premissa nos meus treinos de movimento inteligente, de reeducação. E por muitos anos eu fiquei como louca, ou como só tratar de dor. Isso que eu trago para vocês no método MOVA não é só para tratar de dor. É para você ganhar músculo eficiente, é para você ter um corpo solto, flexível. Se você não tem essa mobilidade, essa inteligência corporal, você vai ter dor toda hora, porque você não vai saber nem agachar para pegar alguma coisa. É muito legal tudo isso, né, gente? Estou falando demais hoje aqui, eu preciso ler o que vocês estão falando.
Então, nossa tarefa de casa é essa. Bora treinar com mais profundidade, corpo e mente, com mais inteligência. Bora comer trazendo essas inteligências. Bora a gente falar assim, puta, que legal, 85% depende de mim. Bora vocês entenderem mais sobre você e aplicar no dia a dia. Porque não adianta ficar só teorizando, só assistir a live e não botar no corpite tudo isso, né? Se eu ajudei você aqui com essa live, manda coraçãozinho. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos voltando para as lives toda semana. Qual que é o nome do livro? O nome do livro, pesquisa Stay Sims. Stacy Sims, eu não vou lembrar, acho que é Roar, de fazer barulho de bicho. R-O-A-R, é em inglês. Conectar com a natureza para adequar a rotina de treino e alimentação, de sono. Isso aí é uma coisa assim, Cíntia, que é o mínimo que a gente tem que fazer. Os meus treinos do Mova, eu sempre estou conectando com a nossa natureza humana. Então, assim, é perfeito o que você falou, Cíntia. Tem que estar conectado com como que o ser humano existe. E a gente tem que trazer um questionamento. Será que somos... A Stacey Sims, vou parafrasear ela. Ela fala, nós mulheres não somos homens pequenos. Então, a gente tem uma outra fisiologia, um jeito de treinar, de ganhar músculos. A gente tem uma outra fisiologia, principalmente para os músculos e para os esportes. Só que não quer dizer que a gente não esbarra em coisas iguais. Então, por exemplo, um cara treinar comigo, essa consciência corporal que ele vai desenvolver para fazer força vai ajuda muito os meus atletas. Essa consciência de trazer essa flexibilidade, mesmo que ele tem mais um tipo de músculo de explosão do que de resistência, também vai ajudá-lo. Então a gente também vai bater ali, também não tem o treino super diferente de um homem e de uma mulher. Mas, como eu falo para vocês aqui, os detalhes fazem a diferença, mas vão ter detalhes e nuances que a gente tem que fazer diferente, nós mulheres, do que os homens, tá? Cair de paraquedas, vai ficar gravada a live. Gente, vocês estão pedindo promoção para fazer uma promo. Teve a promoção já no passado. O que eu faço para vocês? Antes de pedir promoção, galera, mentalidade aí. Vai lá ver, eu dou garantia de 15 dias, sabe? É um valor mega acessível que vocês pagam no Mova. Você paga por mês, você paga acho que R$ 69 por mês. Você tem 10 aulas ao vivo, você tem todo um programa para você fazer todos os dias com tudo isso. Vocês têm encontro ao vivo comigo, vocês têm aula de dança com o professor Nelson também, tudo por esse valor. Então, assim, antes de pedir promoção, olha o valor que tem tudo isso para você. Faz os 15 dias de garantia que eu dou, como que é? Você entra lá, se cadastra, se você não quiser, eu devolvo todo o seu dinheiro. Eu prefiro te dar essa oportunidade, você sentir. Antes de pedir promoção, eu sei que você já sabe que é legal, eu tô dando risadinha vocês. Eu não tô puxando a orelha, é só uma mentalidade, que eu sou cabeçuda, gente. Mas pensa assim, antes de pedir promoção, vai lá e honra meus 20 e poucos anos de estudos, quase 30 anos de estudos. Vai lá, começa a fazer, sente no seu corpo, traz toda essa estrutura em você. E se você não gostar, eu prometo, nesse prazo de 15 dias, eu devolvo 100% a sua grana. Eu prefiro jogar esse jogo desse jeito do que fazer uma promo aqui. Vou fazer uma promoçãozinha aqui agora, valendo. Sabe por quê? Porque eu não estou nem valorizando o seu tempo. Parece que eu não estou nem acreditando que vai funcionar se eu fizer desse jeito. Eu faço promoções. Eu faço sim. Mas quando eu faço promoção para vocês, eu sempre quero trazer algum mergulho, alguma imersão junto. Eu sempre quero trazer para vocês alguma coisa diferente. Agora, só isso eu não acho que vale a pena. O que Juliana, é minha opinião. Eu quero muito que você cuide de você e você se valorize. Tem que tomar cuidado se você pede só promoção numa coisa que eu tô falando sobre você se valorizar, se cuidar, sabe? Vai lá, experimenta. Porque o quanto vale você envelhecer bem? O quanto vale você estar feliz com você? Isso que eu penso, sabe? Não tô puxando a orelha, não. Quem tá pedindo promo, não, tá? Quem não chora não mama, né? Desculpa aí, gente. Que mais? Mas peço para facilitar o pagamento. Tipo, não comprometer o cartão de crédito. Daí você tem que ver outras coisas ali. Daí é pagamento, é outra coisa. Você tem que comprometer o cartão de crédito. Eu nem vou entrar nesse assunto, mas assim,
pensa o quanto é importante. Quando a gente vai comprar alguma coisa, eu sou assim. Quando eu vou comprar alguma coisa que, eu tô falando de mim, tá? Que vai mudar a minha vida, cara, eu dou meus pulos, sabe? Se eu vou comprar, eu comprei agora um whey isolado, super top, porque a gente tem mais dificuldade de absorver proteína. Eu falei, eu vou investir uma grana e vou experimentar, eu vou testar essa marca. Cara, era caro, eu comprei. Eu penso quanto vale a minha saúde. Pode ser que eu erre, pode ser que esse whey não funcione, mas eu quero viver muito bem, então eu invisto minha grana em mim. É isso que eu tô falando para vocês, tá? Bora, 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 bora. Esses exercícios são de yoga? Não, não é de yoga. Cris, assistiu desde o começo? Eu trabalho muito o jogo de mexer na nossa química do nosso corpo, para a gente envelhecer bem, para a gente estar bem. Eu trabalho muito nessa transformação de corpo e mente e eu pego muito essa ciência mesmo biológica, sabe? Então, e uma outra diferença do yoga. O yoga são mais os asanas, tem essa pegada. Eu trabalho exercício de força, exercício de flexibilidade, exercícios de flow. Eu tenho esses três pilares na plataforma. Então, você precisa, para ter qualidade de vida, não adianta só exercitar força. Não adianta só exercitar flow, fazer uma aula de dança. Não adianta você só fazer flexibilidade e mobilidade. Você precisa desses três funcionando e saber ligar esses três na sua pegada, tá? Que mais? Que mais? Que mais? Gente, tudo isso de pagamento que vocês estão falando, eu não vou ficar respondendo sobre isso, até porque não é meu departamento. Então, assim, meu departamento é trazer conteúdo foda para vocês e trazer solução. Pagamento, tem lá, entra na bio, no link da bio, tem um WhatsApp lá para vocês conversarem. Pode tirar todas as suas dúvidas. Pode chamar aqui no direct, a gente tem uma equipe para ajudar vocês também, tá? E tornar acessível para vocês, tá? Tenho 51. Será que ainda consigo ganhar massa magra, músculo e tenho hérnia de disco? Eu tenho 47, vou fazer 48. Eu mudei um detalhe no meu treino e melhorou muito a minha massa, sem nenhuma reposição hormonal. Não sou contra, se precisar, faça, mas com um bom médico. Então, uma coisa que você tem que pensar, não é a idade que te limita, é o que você está fazendo, como você está fazendo com o seu corpo. É isso que eu acredito, Rafa. E a hernia de disco, ela é uma consequência de anos movimentos desalinhados. Lá no Mova, eu foco muito por reeducação do movimento. Eu não vou deixar seu movimento retinho, porque o reto não existe. O seu corpo, você tem órgãos assimétricos, você tem um coração, mas aí você tem dois pulmões, e daí você tem o intestino todo espiralado. Então, nunca a gente vai ser retinho, nunca a sua coluna vai ser reta, nunca a sua coluna, nunca a sua lordose vai ser uma curvatura maravilhosa de livro. Nunca você vai ter uma torácica maravilhosa. A minha é mega retificada. Eu tenho uma perna mais curta que a outra. Então, a gente sempre vai ter essas assimetrias. O que a gente tem que entender é que a gente precisa jogar um jogo de se mover muito bem com essas assimetrias que a gente já tem. A gente tem uma pelve que ela não acompanhou, teoricamente, toda a nossa evolução de ser bípede. Então, ela é muito instável. Eu discordo um pouco dessa frase. Eu acho que ela acompanhou que ela é instável mesmo, para a gente ter vários tipos de movimento. Então, a gente tem um corpo instável. Todos os estudiosos de biomecânica falam, a gente tem um corpo muito instável, muito fácil de errar. Então, mais ainda, você precisa ter um movimento muito inteligente. Reeducar o movimento é a primeira coisa que você vai aprender comigo. Lá no estágio Borogodó Baby, eu vou estar ensinando você a reeducar. Então, a hernia de disco, ela não trava você, ela não vai limitar você. Se você souber jogar o jogo do seu corpo, fazer o melhor jeito os seus movimentos. E com isso você vai ganhar músculos, com isso você não vai ter dores, com isso você vai ter uma vida muito mais com borogodó, mais solta. Essa é a jogada que eu faço no Mova. Por isso que ela é tão diferente do yoga, do pilates, por isso que quem entra lá na plataforma fala, cara, eu nunca vi nada igual. É por isso que eu dou 15 dias de garantia, galera. Por isso que eu deixo você ficar lá fuçando, fazendo todas as aulas, indo para o suporte, a gente dá suporte toda semana. Eu tenho uma professora, a Mari, ela entra para conversar com vocês, para você contar o caso seu, para a gente personalizar a sua trilha lá no Mova. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, tá?
É, cara, é sobre. Olha, tem gente falando de marketing digital. O investimento vale, exatamente. A gente tem que ver o quanto vale o investimento para você, para sua realidade. O investimento, quando a gente está fazendo uma escolha de uma prática corporal, algo que vai ajudar a gente, você tem que ver os resultados que você tem. Pode ser que você pague uma coisa barata, mas eu não tenho muito resultado. Então, não vale esse investimento. O investimento não é só a grana, mas pode ser que eu pague uma coisa cara e também não tenho nenhum resultado. Não vale o investimento. Pode ser que eu pague uma casa cara e tem muito. Pode ser que eu pague uma coisa barata, que eu acho que o Movo é muito barato. Você tem puta resultado. Quer dizer que o ROI, quer dizer que vale muito o investimento. E eu quero fazer uma jogada nesse planeta de valer muito a pena os investimentos, de não ser enganation, sabe? Tem tanta coisa, tem tanta porcaria por aí, né, gente? Então, galera, o que você tem que fazer é experimentar no seu corpo, mas não experimentar com uma mentalidade que vai ser uma pílula mágica que vai te sarar, que vai ser que não é para mim, de você não se esforçar. Você vai ter que sair da zona de conforto, você vai ter que ter sim rotina todos os dias, no mínimo 15 minutos por dia. Nada muda se nada muda. Se você não muda o seu estilo de vida, de pensar, de praticar, você não muda nada. Parem de ficar romantizando. Melhor investir na saúde do que na doença. É, com certeza. E só que não é só investir, você tem que saber onde colocar suas fichinhas, tá? Certo, galera? É isso, é isso, é isso. Muito obrigada que vocês estão aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem consulta, mandem coraçãozinho aqui. Pode fazer uma consultoria individual, mesmo fazendo MOVA. Lá no MOVA que você fala, isso, a gente tem as consultorias para você entrar com os professores. Então, lá você entra, às vezes tem 1, 2, 3, 10 alunos lá na consultoria, mas o professor vai dar um atendimento personalizado para você. Além de as aulas ao vivo, a gente também faz da noite para tirar dúvidas, para personalizar o treino para você, tá? Quem tem desgaste no quadril e na coluna, pode fazer? Eu sempre vou falar para você, quando você tá com dor, quando você tá com muito desgaste, quando você tá muito cacado, você tá num momento assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então você precisa ter muito cuidado, mas você precisa se mover, porque o movimento ele vai te ajudar. Só que o seu processo ele vai ser bem lento dependendo do grau que você tá. Então você precisa reeducar o seu movimento pecinha por pecinha, fazer tudo mais devagar. Você vai ser aquele aluno que vai dar pausa nos exercícios, você vai ser aquele aluno que vai ter que ir mais devagar. Posso dar certo? Posso fazer? Você pode e deve. Só que a mentalidade que você vai colocar tem que ser muito, 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 com muita resiliência. Tem que ser uma mentalidade muito conectada, muito afim de aprender a se mover de forma diferente. Você vai voar se você fizer isso, tá? Todas as dores, todos os demônios que a gente tem, guarda isso. É só oportunidade para a gente voar. Eu tenho a minha hernia de disco, eu tenho minha artrose, eu tive uma psoite brabésima e foram graças a esses lugares que eu fui estudar mais a fundo como se mover. Eu tive uma disfunção alimentar brabésima e é por isso que eu adoro estudar. Eu vou atrás até hoje, eu tô ali estudando, melhorando, porque os demônios às vezes eles ficam aqui dentro da gente, né? Artrose, hernia de disco, mas eu consigo viver muito bem, sem dores. E é isso que eu quero que você faça. Busquem menos a cura é, hollywoodiana e busquem mais as soluções que já te entregam agora. Isso é importante, tá? É isso, galera. Muito bom estar com vocês. Dri, tá aí, Dri. Muitas dorezinhas aí que vocês estão falando. Muitas coisas tirando dúvida. O que eu não respondi, me chama no direct que eu respondo. Eu abro uma caixinha de perguntas. Então, se você quiser, coloca a sua pergunta na caixinha de perguntas hoje que eu vou respondendo. E é isso, galera. Finalizo aí com espero que vocês tenham saído inspirados. Olhem menos para a estética, olhem mais para a sua saúde. Cuidem mais da fisiologia do seu corpo, da sua mente, das suas emoções. E você busque principalmente, uma coisa importantíssima é você buscar crescer sendo você mesmo. Não queira ser outra pessoa. Ai, como eu faço para ficar igual a você? Não, a pergunta é outra. Como eu faço para eu ficar cada vez melhor? Você, indivíduo, você especial. Comece a gostar de você agora. Mesmo que os seus demônios estão à flor da pele, tem dores, tem travamentos, eu não estou gostando de mim.
Comece a cuidar da sua saúde, você vai começar a gostar de você mais, desse jeito inteligente que eu quero te ensinar. Beijo, beijo, pessoal. Ótimo final de semana.